Olá pessoal da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais uma videoaula, tá? Uma videoaula para vocês, trazendo um novo tema. Hoje nós vamos falar sobre filosofia e cotidiano, um tema muito interessante que nós vamos abordar hoje, tá? E nós vamos inserir um novo sistema hoje de slides, tá? Nós vamos ver se vai dar certo. O slide vai aparecendo aqui na tela e eu vou comentando para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro slide, nós temos aqui o famoso Homer Simpson, né? Lá dos Simpsons. Está uma expressão aqui de pensamento, né? Está pensando no que fazer na próxima decisão a se tomar, né? Quem nunca passou por isso, né? No dia a dia, né? Na próxima decisão a ser tomada, o que fazer agora? E agora, né? Vamos passar para o próximo slide. Falar um pouco sobre a filosofia e a admiração, né? O Aristóteles, acho que todo mundo conhece, né? Um filósofo grego, lá da Grécia Antiga, lembram? Defendia que para filosofar você precisa de admiração, precisa se admirar com as coisas, sabe? Você precisa de espanto. Você precisa ver as coisas que você sempre viu, né? Que você vê casualmente, normalmente, de uma forma diferente, né? E não é só as coisas do mundo externo, mas as coisas do mundo, as coisas dentro de você também, dentro de si, tá? Então você precisa olhar para tudo isso de formas diferentes para filosofar. E para ilustrar isso, a gente tem um diálogo de um filósofo e uma pessoa da Grécia Antiga, né? O Sócrates e o Téteto, né? Eu vou ler para vocês aqui, que ilustra realmente esse sentimento de admiração do filósofo, né? O Téteto diz assim: pelos deuses, Sócrates, causa-me grande admiração que tudo isso possa ser, e só de considerá-lo chego a ter vertigens. Ou seja, está admirado, espantado, né? Chega a ter vertigem, a ter tontura. Né? Aí o Sócrates responde para ele: estou vendo, amigo, que Teodoro não ajuizou erradamente tua natureza, pois a admiração é a verdadeira característica do filósofo. Não tem outra origem a filosofia. Percebam que o Sócrates fala: admiração é a verdadeira característica do filósofo. Ou seja, para filosofar, você tem que ter admiração. Não dá para filosofar sem ter admiração, sem ter espanto, sem sendo casual, você olhando as coisas de uma forma trivial. Não dá, não tem como. Tá? Para complementar, a gente traz aqui a frase do Wittgenstein, né, outro filósofo do século XX, né, que diz o seguinte: qual o seu objetivo em filosofia? Mostrar a mosca saída do vidro. Né? A mosca está presa dentro de um vidro. Né? Imaginem uma mosca presa dentro de um vidro. Né? Mas contém uma abertura esse vidro, só que ela não consegue sair. Né? Então, a filosofia tem o objetivo de mostrar para ela que há uma possibilidade dela sair, se ela refletir, se ela raciocinar e pensar. Né? Tentem fazer a ligação, né, para o ser humano. Né? Se imagine nós presos, se nós estivéssemos presos no vidro, nós teríamos que pensar também, que refletir, que fazer raciocínios lógicos e pensamentos mais elaborados para poder sair do vidro. Nós certamente teríamos que usar da filosofia, tá? Então é para isso que serve a filosofia. Por isso que nós não podemos olhar as coisas com um olhar trivial, casual apenas. Devemos olhar com um olhar diferente de admiração, para sairmos desse vidro também igual a mosca aí de Wittgenstein, por exemplo, tá? E no próximo slide nós temos aqui, né, uma obra de arte, né, que mostra, para ilustrar um pouco, né, o espanto e a desnaturalização, né, e agora, né, quando você percebe que as coisas não são tão casuais assim, né, tão normais, né, são mais desnaturalizadas, né, quando você se dá conta, né, aí você expande, você abre a sua mente, né, para falar um pouco disso, né, e para
envolver esse tema de cotidiano também, para a gente diferenciar um pouco, entender como é que funcionam essas coisas do cotidiano. A gente vai usar um pouco da filósofa Agnes Heller, né, que é contemporânea, né, do século XX, morreu agora há pouco, em 2019, né, que tem várias obras aqui, né, sobre o cotidiano. Vejam, né, no slide aqui eu trouxe para vocês, ela tem várias obras que falam sobre o cotidiano, né, o cotidiano e a história, sociologia da vida cotidiana, a revolução da vida cotidiana, né. Então percebo que ela aprecia bastante o tema e domina bastante, né. E ela diz o seguinte, que todo homem, seja qual lugar ocupe na divisão social, seja rico, seja pobre, seja governador, ministro, seja trabalhador rural, gari, vendedor da padaria, padeiro, todo homem, seja qual lugar ocupe na divisão social do trabalho, tem uma vida cotidiana, tá? Tem afazeres cotidianos, coisas cotidianas que ele faz, né, na sua vida pessoal, tá? E ela vai diferenciar essas atividades, né, do dia em atividades cotidianas e não cotidianas. Tá? No próximo slide nós vamos ver aqui. E as atividades cotidianas, o que são elas? Né? Elas são as atividades rotineiras, né, necessárias para a reprodução humana, são espontâneas. Né? Por exemplo, escovar os dentes, usar transporte público, né, tomar um banho. Geralmente o indivíduo ele vai entrando em contato com essas atividades desde o nascimento, quando ele nasce, né, vai entrando culturalmente, né, em contato com essas atividades, né, elas já se encontram, porque elas já se encontram pré-estabelecidas na sociedade, né, e aí ele vai moldando, né, esse contato, entrando em contato com essas coisas através das vivências, né. E as atividades não cotidianas, o que são? São as atividades que têm intencionalidade, né? Elas se caracterizam por isso, pela sua intenção, né? Que são, por exemplo, a ciência, a arte, a filosofia. Por exemplo, você vai fazer um trabalho, eu peço para vocês fazerem uma pesquisa na escola, né? Um trabalho sobre a gripe espanhola. Aí vocês vão lá e vão fazer um trabalho. Vão lá, fazem capa bonitinho, fazem o trabalho, escrevem lá o resumo, trazem imagem, fonte, aí vocês estão fazendo uma atividade não cotidiana, né? Ciência, por exemplo, né? Vocês estão escrevendo alguma coisa voltado para o conhecimento científico, né? No âmbito escolar. No entanto, fica difícil a gente separar, né, essas coisas restritamente, como a Agnes Heller propõe, né? Essas duas áreas, né? Principalmente falando de filosofia, né? Porque o pensamento filosófico, muitas vezes, ele nasce de um senso comum, que é presente nas atividades cotidianas, né? O que a gente vem falando, né, anteriormente? De olhar o cotidiano com outros olhos, né? De olhar as coisas do cotidiano, as coisas normais, desnaturalizar o normal, né? Olhar as coisas do cotidiano com mais anormalidade e aí poder pensar nisso melhor, né? Então, não é tudo em suas caixinhas, né? Essas coisas vão se misturando, né? Tudo muito flexível. No próximo slide aqui, né, e último slide, né, falando um pouco mais de filosofia cotidiana, nós voltamos a falar que há essa necessidade de se olhar o cotidiano com estranheza para o desenvolvimento de um pensamento filosófico e questionador, tá? Nós falamos isso aqui ao longo do vídeo e volto a dizer aqui, né, no slide, tá? E muitas coisas presentes no nosso cotidiano ainda nos causam dúvidas e problemas que estão longe de se resolver. Por isso que é importante a gente olhar com estranheza essas coisas, tá? Não só deixar passar batido todo dia, tá bom? Por exemplo, uma coisa que é muito presente no nosso dia a dia, desde sempre, e ainda nos causa problemas, dor, sofrimento, estranheza, muita coisa é o luto. E agora, principalmente com a pandemia que a gente está vivendo, de Covid-19, o luto está muito mais presente na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Alguns de vocês, pode ser que até perderam pessoas, estão passando por esse processo de luto. E eu sinto muito, né?
Se precisarem de algo, de conversar, sintam-se à vontade, tá bom? Mas é necessário entender esse processo também, tá? Olhar para essas coisas do cotidiano que ainda nos causam problemas ou reflexões, dor, como luto, né? E pensar nelas para a gente poder entender e sofrer menos, entender mais, para poder viver melhor, né? Com a filosofia é possível a gente questionar, buscar os caminhos do entendimento, né? Para esse processo de aceitação se tornar mais fácil, a gente poder entender o luto, por exemplo, e tornar esse processo de aceitação mais fácil, tá? Para isso que serve a filosofia, por exemplo, tá bom? E o próximo slide aí, como eu falei que era o último, agora, na verdade o último é esse, né? Mas o último de conteúdo, esse agora é o da atividade, tá bom? E eu espero ter ajudado vocês, a atividade está na tela agora, e aí nós combinamos de como ela será entregue, tá bom? Lá pelo WhatsApp, nossos contatos. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos, um grande abraço, se cuidem, sigam os protocolos sanitários, usem máscara, álcool em gel, fiquem em casa. Um grande abraço.